A minha formação, ela também se dá muito pensando que o meu espaço de criação foi na periferia. Eu tive uma breve passagem no Emancipa, se não me engano, em 2009, 2008. Era um núcleo que acredito que ele não durou muito tempo. Era no bairro onde eu morava, inclusive na escola que eu estudava, né, no referendo. E aí foi meu primeiro contato com a educação popular. Acho que eu frequentei por alguns meses, não frequentei tanto tempo, mas eu lembro bastante o quanto estar naquele espaço foi fundamental para pensar o quanto era importante acessar a universidade pública, o quanto era significativo pensar que eu podia estar naquele espaço. Enfim, não continuei, mas tenho essa memória assim, que eu acho que é importante lembrar. E aí também eu gosto de compartilhar o quanto a minha trajetória enquanto professora está relacionada à minha formação. Eu que cresci na periferia e sempre estudei em escolas públicas, quando chego na universidade pública, e aí falando, né, da universidade pública, da Universidade de São Paulo, que a gente sabe que é uma universidade que está estruturada por um pensamento eurocêntrico, né, por um grupo hegemônico branco que está no espaço docente, e ainda que a gente tenha um movimento, a gente ainda tem uma inserção grande hoje de pessoas pretas, periféricas, a gente percebe um corpo branco discente ainda muito grande. Então foi um desafio estar nesse espaço, e aí eu falo que de fato eu me formei enquanto professora quando eu encontro um grupo que me fortalece, que é o NEPEM, o Núcleo de Estudantes e Pesquisadoras Negras. E aí a nossa inquietação, né, de se reunir, de se fortalecer, vai muito no sentido de pensar que aquele espaço, a todo momento ele falava que lá não era nosso lugar, né? Quando a gente trazia algumas questões, quando a gente falava, olha, acho que a gente precisa pensar que a geografia, ela tem outros atravessamentos, que a gente não pode falar da geografia do Brasil, da geografia da cidade de São Paulo, sem pensar nos corpos negros, sem pensar nos corpos indígenas. E a gente está falando de 2017, né? A Jane, que também compõe o grupo, é impensável assim, que a gente não tenha esse debate na geografia da USP. Isso é muito recente. Os debates que a gente tem hoje são frutos dessa inserção de pessoas negras que pautam, porque eu acredito que há uma resistência, existe de fato uma resistência muito grande, né, do corpo docente em rever, em entender que esse é um pensamento muito eurocêntrico que a gente precisa repensar. Então, o NEPEM ele é esse espaço que eu me aquilombo com outros estudantes, que a gente consegue, inclusive, discutir as nossas pesquisas, porque aí a gente vai trazer a questão racial para a geografia, e esse é um debate que os professores não faziam. Então, a gente fala muito que a gente se orientou nesse processo e se fortaleceu, né? Porque a gente sabe dos diversos atravessamentos de racismo dentro desse espaço. Então, o NEPEM ele me forma também como professora. É importante também falar que eu sou professora da rede municipal da cidade de São Paulo, e a minha aproximação também com a educação popular, ela está muito próxima, porque a metade do meu tempo de docente na rede foi na educação de jovens e adultos. Então, acho que é um momento que eu começo a de fato perceber o quanto era possível pensar uma outra forma de estar na escola regular. Por mais que a gente tenha uma estrutura que ainda é muito engessada, por mais que a gente tenha uma organização que ainda é muito colonialista, que engendra muito os nossos corpos, né? Pensando nessa organização de estar sentado, nessa organização do tempo. E aí, quando eu chego na EJA, é um momento que eu penso, nossa, é possível ter uma outra forma de estar na escola. Eu trabalhei num CIEJA e foi a primeira vez que eu tive essa experiência de pensar uma outra forma de ser professora. De ter um espaço que não é cheio de grade, que não é todo fechado, e que me trouxe uma outra reflexão sobre o ser professora. Eu aprendi muito, assim, acho que
tá na EJA é um movimento de repensar e se desconstruir várias coisas, né? Porque eu acho que é isso, a gente traz várias experiências da universidade que caem por terra, assim, acho que eu aprendi muito na EJA. E pra mim a EJA é muito significativa, né? Porque a minha mãe se formou na EJA, a minha avó também passou pela EJA, então é um espaço muito importante para mim. E não é à toa que esse espaço aqui é um espaço revolucionário de fato, né? Porque possibilita que pessoas que tiveram ao longo da sua vida vários direitos negados estejam nesse lugar. Não é à toa que vem sendo atacado, né? A gente tem aí uma realidade hoje na cidade de São Paulo de diversas salas sendo fechadas. É um movimento, é um projeto mesmo de sucateamento da EJA, pensando que esse é um espaço revolucionário, de fato, ainda que tenha várias, né, limitações. E aí, trazendo também um pouco, que eu acho que o tema da mesa fala, que é pensar contra colonizar a educação, eu acho que é também legal a gente pensar nesses saberes como a gente vai se constituindo através desses outros saberes. Eu gosto de uma entrevista que o Nego Bispo dá, que ele conta quando o tio dele, o tio Norberto, ia falecer. E aí o tio dele chama ele e fala que estava chegando o momento dele e que o Nego Bispo ele precisava lembrar de tudo que o tio tinha ensinado. E nesse momento ele fala, olha, a partir do momento que você continuar passando tudo que eu te ensinei, eu vou estar sempre vivo. Ainda que eu não esteja aqui presente, eu vou estar sempre vivo. E aí eu fico pensando muito nessa nossa, da importância da gente reivindicar essas memórias, esses saberes. Porque essa memória, esses saberes, eles são estrategicamente, há um projeto estratégico de apagar esses saberes e esses conhecimentos. Eu fico sempre pensando por que os nomes das ruas não contam a história dos nossos mais velhos. Por que não tem a história da minha avó no museu? Por que não tem a história dos mais velhos, né, das nossas famílias? Porque é um projeto de fato de apagar. E eu acho que é importante quando a gente começa a reivindicar esse conhecimento, que é um conhecimento que, na maior parte das vezes, a gente não consegue trazer na escola regular. E aí, para fechar, eu também queria passar só o vídeo do Nego Bispo, mas antes é bem curtinho. Para fechar que, pensando em tudo isso, e aí na minha atuação como professora também, eu também sou mestranda no programa de Geografia na Universidade de São Paulo. E aí, uma das coisas que eu busco trazer também é pensar a importância da presença negra na cidade de São Paulo, né? Então, como eu falei no início, o quanto das periferias foram construídas por essas populações, é importante lembrar que toda essa cidade, né? Eu trago muita reflexão sobre a presença das quitandeiras, dos vendedores ambulantes, dos ervanários, que não só na cidade de São Paulo, mas estiveram presentes em diversas cidades, né? E que com o crescimento das cidades, né, com essa ideia da formação de uma metrópole, essas pessoas elas são expulsas dos centros, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, isso aconteceu em Porto Alegre. É um projeto de fato, mas que a gente continua resistindo, né? A gente continua seguindo e ocupando esses espaços. Esse vídeo que você mostrou do Nego Bispo faz lembrar de uma frase do Nego Bispo, que é: o poder quilombola sobre a terra é um poder baseado na palavra, na atitude e na ação, não na escrita. E, enfim, eu acho isso muito legal. Eu acho que esse rolê da oralidade, você passar suas histórias de antepassados, você falar de quem veio antes de você, contar a sua história, contar a nossa história, contar a história de vocês. E, enfim, eu acho que pensar em como o diálogo, em como as histórias, em como os provérbios, as parábolas, elas podem revolucionar, sabe? Porque um dia elas construíram sociedades e hoje elas podem reconstruir
a nossa sociedade. E aí, com isso, eu passo a palavra para o Samuel se apresentar. Maravilha. Então, eu vou falar, eu sou Samuel. Hoje sou estudante de Direito. Eu fazia Direito pelo ProUni e Sociologia na UNB. E aí, agora eu vou terminar o Direito na UNB. Tranquei Sociologia por enquanto. Depois eu volto para a Sociologia. E eu vou também trazer um pouco, né, de quem eu sou, quem é minha família, porque de onde eu vim, eu acho que importa muito mais para vocês entenderem quem eu me tornei hoje, quem eu estou me tornando hoje, sabe? E eu sou filho de uma mulher negra, ela é quilombola, ela saiu de um quilombo, pertinho do quilombo do Nego Bispo, lá no Piauí, inclusive Nego Bispo, né? E a minha família, que ainda continua morando lá, eram bem próximos, então é muito massa, muito bom ver a referência que ele se tornou. Triste a gente perdê-lo, mas esses conhecimentos, assim como ele ensina, né, eles continuam. E minha mãe é diarista, né, então ela me criou sozinha, mas não também porque tinha as irmãs dela, tinha as amigas que ela conheceu, inclusive no EJA, né, que ela terminou o ensino médio com 29 anos, pouco antes dela nascer. E essa trajetória, né, familiar que me influenciou muito para eu saber, né, o que eu queria, porque desde pequeno eu sabia que eu queria mudar minha realidade, tipo, mudar a realidade da minha mãe, dar uma perspectiva para meus familiares, para os meus amigos, para os meus primos, né, então mostrar que dava pra gente ser um pouco mais do que o que eles impunham pra gente, né? Então a gente sempre foi colocado nessa caixinha, né? E de que a gente, tem que aceitar o que tá aí. A gente não vai ser mais do que um trabalhador braçal, né? Não desmerecendo, mas uma questão de saber o valor que a própria sociedade dá para esse trabalho, né? Que a gente vive, que acaba colocando a gente num trabalho subalterno, que não recebe um valor financeiro suficiente para a gente viver, né? E desde pequeno ela me ensinou, né? Quando eu ia lá para o trabalho com ela, que o pessoal falava para eu ajudar ela na limpeza, que o pessoal falava, não, aí ó, já tá bom, já pode te ajudar, então já cresceu. Ela sempre colocou isso, não, acho que você precisa estudar, vai focar no estudo, né? Mesmo precisando trabalhar, não abandone o estudo. Né? Então, eu vim desse processo que me fez, como eu falei antes para você, né? escolher o direito, escolher a sociologia também, porque entender essa sociedade, né, que a gente vive é fundamental para poder entender o direito também, né? E eu acho que o direito sozinho é um instrumento violento, então para eu também não sofrer mais violência ainda dentro daquele espaço, foi fundamental fazer sociologia. E aí eu queria saber se vocês leram um texto antes de vir. Alguém não leu? Ninguém leu? Não tem nenhum texto não. Não tem nenhum texto não. Mas eu queria... Até eu lembrei disso porque a primeira vez que eu entrei na universidade, foi a professora perguntando se a gente tinha lido um texto, né? E eu sempre trampando e estudando, não tinha conseguido ler o texto. Perguntei que texto, porque prova surpresa sempre acontece isso, né? E aí o que ela falou foi, quem não leu não pode dar opiniões. E isso, eu acho que coisas desse gênero, né, a gente vive em alguns espaços da universidade, da sala de aula, e acredito, né, que contra-colonizar a educação é totalmente contrário a esse tipo de pensamento, né? A opinião de um estudante que está o dia inteiro fora de casa, né, trabalhando, que não sabia que tinha texto, mas que tem uma vivência, que tem um conhecimento, um conteúdo tão valiosa quanto aquele estudante, né, que, enfim, né, tem dinheiro para poder só estudar, tem família apoiando. Então, desmerecer essa trajetória totalmente contrária, né, ao que a gente acredita,
como uma educação popular, uma educação contra-colonizadora, né? E aí eu queria dizer, né, que esse tipo de atitude afasta, né, muitos estudantes, sala de aula, né, a gente fala muito de evasão escolar. A gente sabe que tem um problema da fome, de ter que trabalhar, ou até mesmo de, velho, tem um rolê hoje à noite, domingo, segunda-feira, eu não quero ir porque, velho, a escola às vezes me parece desinteressante. Principalmente nesses moldes, né, do novo ensino médio que empurra e ataca a educação. E aí o estudante acaba achando mais interessante mesmo não ir na aula do dia seguinte e no rolê hoje até mais tarde, sabe? Mas isso não é ao meu ver, né? Não é só isso que faz com que eles se afastem, né? Então, é o conteúdo, o que é passado em sala de aula, a forma que isso chega para os estudantes é fundamental também para que ele queira estar naquele espaço, né? E aí, eu queria trazer também um pouquinho do que pode ser feito, né? Eu acho que quebrar essa lógica dessa branquitude, né? Que a gente sabe, como o Paulo Galo disse agora há pouco, né? Que não é necessariamente as pessoas brancas, como, sei lá, pessoa individualmente falando. Não se trata de indivíduo de cor de pele, né? Se trata de uma ideia, né, branca, europeia, que chega através da nossa educação mesmo, através da nossa televisão, da nossa cultura, como natural, como o certo, e por vezes muitas pessoas não têm a possibilidade de questionar, né, esse tipo de conhecimento. E aí a gente pode ter estratégias, né, que quebrem um pouco disso. E aí eu queria trazer umas estratégias que a gente usa no Emancipa, no DF especificamente, mas que nacionalmente também a gente tem movimentações muito parecidas, né? E a primeira, que eu acho que é o que mais atravessa a minha vida, é o grupo de negritude, lá do Emancipa, que eu falei para vocês na última roda ali, na última palestra, conversa, que foi o grupo que eu e a Raquel Vieira, que subiu ali também, a gente pensou, olhou para o Emancipa DF, olhou para a coordenação do Emancipa do DF, tinha muitos professores da UNB, maioria branca, e a gente pensou, velho, a gente tem questões próprias que eles não entendem, por mais que eles sejam apoiadores, que eles estejam fazendo tudo por nós, eles não vão entender especificamente o que a gente está vivendo. E a gente, passando por esse momento, né, isso 2020, de pandemia, a gente está vendo nossos familiares morrer de Covid, sentindo essa dor, sentindo esse sofrimento. A Kel perdeu o pai dela para a Covid, vendo o governo assassinando essas pessoas, o presidente debochando das nossas vidas. Ainda está vivendo também, ao mesmo tempo que isso acontece, as pessoas sendo assassinadas pelo racismo, porque foi nesse período que a gente teve o caso do Beto Freitas. E nesse período o caso do Beto Freitas não foi o único, foram inúmeros casos. Então a gente percebeu que a gente devia fazer esse grupo, né? E a Kel é estudante, eu não conheci o Emancipa quando eu estava no ensino médio ainda, mas a gente juntou também com os estudantes do Emancipa e surgiu daí o grupo dos Panteras, que é um grupo de conversa, é um grupo de formação, é um grupo de acolhimento, é um grupo onde a gente consegue chorar, né? Então é um espaço que lá no Emancipa DF começou online e depois a gente passou para o presencial, de maneira... Por favor, não acabou o tempo não, né? Acabou. Nossa, não, pode terminar. Tô na metade, velho. Tava no começo, agora eu tô no meio ainda. E aí, os Panteras passam pra rua de modo forçado, né? A gente se viu forçado a ir pra manifestação, ir pra frente do Carrefour, ir pra Esplanada lá no DF, que acontece muitos atos lá, durante a pandemia, né? Então foi um processo de ingresso dessa juventude, da minha pessoa também dentro do movimento negro, né? E isso foi fundamental. Eu vou continuar para os outros exemplos, mas a gente pode conversar mais a fundo, já que isso é uma roda, é só uma abertura aqui. Também tem a Brinquedoteca, que a Thaína faz parte, que eu queria trazer como exemplo, né? Brinquedoteca itinerante, a gente faz brincadeiras afro-brasileiras e africanas, com crianças nas periferias. Vocês conhecem a FNL? Vocês conhecem o MST, né? MTST? É como se fosse
é o MST. Então é um movimento de luta, reforma agrária. Então a gente entra nesses espaços, brinca com as crianças com essas brincadeiras, com essas leituras. E aí eu acho que é muito interessante vocês conhecerem também um pouco mais a fundo depois. Talvez a Thay pode até falar um pouquinho mais sobre a experiência. @Brinquedoteca Itinerantes. Acompanhe. Eu acho que também um exemplo que foi falado muito nas conversas, né? São exemplos de músicas, de rap, de textos, de vídeos que por vezes não vão estar nos nossos livros, né? Mas eu acho que é fundamental, né, que a gente fale sobre isso. Mesmo se puder, a gente adora também levar os estudantes para os museus, aproveitar os ônibus, né, das administrações, dar um pouco diferente a estrutura, né? A gente faz acompanhamento com o pessoal da CUT, dos sindicatos, pede apoio. A gente sempre consegue levar uma galera para a universidade, né? Ou então mesmo se está sem grana, a gente vai para a esquina onde tem um grafite muito foda do mano, da própria quebrada dele, e explica o que é aquele grafite, tá ligado? E eu acho que isso vai trazer para ele um pertencimento naquele espaço, tá ligado? Eu acho que a gente trazer essa arte, essa cultura, essa manifestação, mostrar para ele que eles podem também fazer aquilo, que eles podem se revoltar e se quiserem pichar a universidade, falar uma universidade racista, e se eles quiserem, eles podem também juntar todo mundo, fazer uma faixa, a gente vai fazer junto, tá ligado? A gente vai junto, leva essa faixa pra rua e vamos manifestar. Então é isso que a gente entende também, que é uma educação emancipadora, né? Que visa reverter toda essa educação europeia, né? E trazer uma educação mais brasileira, mais africana, mais afrocentrada, né? Então acho que vai por esse caminho. E ontem, né, teve uma fala que eu acho que até chocou geral, assim, e me chocou também, né? Porque no interesse, no intuito, né, de falar sobre a gente trazer uma educação que trabalhe esse rap, teve uma fala muito feliz que eu acho que eu não poderia deixar de falar, né? A gente tem eu não vou nem citar essa fala, mas eu vou falar o que eu acho que a gente tem que seguir, né? A gente teve um momento de que entender que a negritude é uma pauta, né? Que a gente consegue trabalhar em todos os conteúdos, né? Desde a geografia, a matemática. A gente não tem como tratar, né, sobre, sei lá, geografia mesmo, sem falar do território, sem mostrar para eles que o território negro aqui do Brasil é a periferia, né? O quilombo do Brasil é a periferia ainda hoje. O apartheid, que a gente tem uma pesquisa do Guilherme, que é um colega da história, Guilherme Lemos, lá do DF, que ele mostra, compara a África do Sul no período de apartheid e o Distrito Federal, e mostra que a estratégia dessa distância, né, do centro para as periferias é a mesma, e as pessoas negras, né, majoritariamente convivem nesses espaços, né? Então a maior favela da América Latina por muito tempo foi o Sol Nascente lá no DF, muita gente nem imagina, que é um espaço preto, né? A estrutural, que era um lixão a céu aberto, né? Que hoje reformulado se tornou um outro espaço, mas continua sendo uma quebrada muito vulnerável, é um espaço preto, enquanto a cidade, né, com a região administrativa que a gente chama o DF, com maior renda per capita da América Latina, que é o Lago Norte, é um espaço branco. Então a gente tem que entender que todos os conteúdos, né, a matemática não surge em Roma, na Europa, enquanto isso lá em África, em Kemet, no Egito, que é foda pra caralho, tratava disso, tá ligado? Então a fala infeliz colocava erroneamente, né, algo como foda-se o Egito, para vocês que não estavam presentes, né, entenderem, né, que ela queria dizer, não, eu quero tratar sobre Racionais, sobre o rap, sobre o funk, mas não é foda-se o Egito não, é foda-se a Europa, mano, foda-se os europeus, foda-se a branquitude, né? A gente tem que tratar aqui sobre o conteúdo, sobre a vivência dessas pessoas que estão presentes ali na periferia, dessas pessoas que estão presentes nos quilombos, dessas pessoas que estão presentes nas aldeias, que aqui é fundadora, né, de tudo que a gente está vivendo
sofreu uma violência imensa e está lutando e resistindo para poder, né, ocupar certos espaços, né? Então acho que tratar sobre todos esses temas é fundamental para a gente conseguir, né, uma educação de fato emancipatória, uma educação de fato contra-colonizadora, né? E como o Nego Bispo, né, também nos ensinou, a gente teve o comecinho ali, o meio que a gente tratou um pouquinho mais, né, sobre esses temas, né? A gente agora não vai ter o fim, agora não encerra, né? Eu acho que esse é o momento de começar de novo e começar a debater, né? Eu quero ouvir, escutar um pouco mais vocês também, o que vocês, né, entendem também sobre contra-colonizar a educação. Alguém tem um pensamento sobre, foi falado muitas coisas, e aí você falou um negócio, um ponto sobre aliado, e aí me fez, novamente, né, Bispo, gente, é porque eu me baseei completamente nele para falar hoje. Tem uma entrevista que ele deu para a revista de divulgação científica coletiva. E aí é um negócio uma entrevista muito interessante, é uma entrevista em forma de texto, e ele diz sobre a questão deles de colocarem povos indígenas, de colocarem o quilombo como aliado na luta contra a mudança climática, a drástica mudança climática, as violências, o racismo, enfim. E aí ele fala, então é que a gente não é aliado, né? Aliado é quem chega, a gente sempre esteve aqui. E aí ele fala um ponto que eu anotei. Ele fala, o problema vai continuar porque eles não sabem fazer. Eles sabem financiar, captar recursos, mas quem sabe fazer somos nós. Então, é esse rolê. Eu acho que quando a gente fala sobre contra-colonizar, a gente fala sobre muitas coisas, desde mudanças climáticas até a nossa própria vida, de como a gente está estruturado na sociedade, como a gente está posto na sociedade, as influências. E eu acho que falar sobre contra-colonialismo, numa visão do Nego Bispo, é um pouco complicado também, porque eu posso estar enganada, mas eu sinto que falar sobre um grupo muito, muito pequeno, sobre um grupo que não teve contato tão forte na colonização, tipo assim, não teve... Deu pra entender? Que grupo você está falando? Grupos indígenas, povos indígenas, quilombolas, enfim. Porque quando eu vejo algumas falas dele, ele diz muito sobre a questão ancestral, realmente não só indo contra o colonialismo, mas como se não tivesse contato com ele, sabe? E eu acho que isso é importante, é necessário, porque é entender como é que essa estrutura funciona e como é que ela está afetando a nossa vida. Às vezes, assim como educadora lá no Emancipa, às vezes a gente tem que lidar muito com o improviso também, a gente tem que... Porque assim, eu entendo o Emancipa como uma... Já passo pra você. Eu entendo o Emancipa como o ir contra a escola. Tipo, não é contra no sentido de não quero que vocês vão pra escola, mas contra do... Como é que eu consigo fazer com que esse pessoal fique aqui? Que eles não rolem uma evasão muito grande. Porque, é claro, ao longo do ano vai diminuindo, né? Vou até marcar o tempo aqui. Ao longo do ano vai diminuindo, mas eu penso que se for num sábado, aí eles têm aula de segunda a sexta, e aí sábado eles vão pra Emancipa, que rola o dia inteiro. Sabe? E aí se for do mesmo modelo, que é um cursinho, qualquer um cursinho pago, eles vão se sentir mais um dia na escola. E aí vai rolar mais uma evasão. Então assim, como é que eu consigo segurar esse pessoal? E a gente tem que se virar, velho. A gente tem que realmente ir pra criatividade mesmo. Eu lembro de uma aula que teve na unidade de Ceilândia,
em que umas meninas que estavam dando aula, elas montaram, eu acho que é Arduino, é um negócio de programa, enfim, não entendo nada disso, então quem souber e quiser explicar, porque eu realmente não entendo, mas a cada resposta certa, elas estavam fazendo uma aula, né, resolvendo questões, e a cada questão certa tinha um robô, tinha um carrinho em cima de um tabuleiro, que a cada resposta certa elas marcavam como certo e o carrinho andava uma casa. E aí tinha formas, tipo, elas falaram, olha, é o seguinte, vocês vão ter que ir pra sala ali, e aí vocês descobrem, resolvem ali a equação, o resultado da equação é a chave para vocês digitarem aqui e ela vai liberar uma dica para a próxima porta. E aí no final eles descobriram tipo um tesouro, sabe? Um bagulho tipo chocolate mesmo. Mas isso, caramba, sabe? Eu não gosto de matemática, eu sempre fui muito ruim em matemática e eu já entendi que isso é karma. Então, e ter isso no Emancipa, lidar com a criatividade, usar a criatividade ao seu favor, ir contra o que é aquela coisa exaustiva da escola, aquela coisa já passada, já envelhecida, isso renova a paixão deles por estudar, isso renova a paixão deles por matérias que não eram de fácil entendimento dentro das escolas. Isso aumenta, isso fomenta o desejo deles, as expectativas sobre a própria vida. E eu acho que teve muita gente que olhou e falou, agora eu consigo aprender matemática, agora eu entendi como é que faz esse tipo de equação. Porque eu aprendi isso no meu primeiro, no meu segundo e no terceiro eu não fazia a menor ideia. Eu cheguei aqui e eu consegui entender. Então, é sem a pressão, sabe? É tirar a pressão do aluno, que já tem muita pressão, principalmente um aluno periférico, e colocar uma tranquilidade, mostrar que você está ali do lado, sabe? Eu acho que esse afeto também é revolucionário, esse afeto também é contra-colonizador. E aí eu queria passar para ele que ele queria fazer uma pergunta. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês também, né? Eu acho que todo mundo tem uma experiência, né, de vivência acadêmica, todo mundo aqui, pelo que eu vi, teve essa experiência, está tendo também. Então, eu queria saber se vocês, principalmente as pessoas que não falaram ainda, né, tiveram contato em todas as matérias, todas as grades que vocês fizeram, com autores negros, indígenas. E aí vocês contem um pouquinho da história de vocês também. Eu acho que a gente entrou no mesmo ano, né, Amanda? Então, foi uma luta, assim. A gente tinha o Milton Santos, mas mesmo o Milton Santos na USP não é aceito. Olha que louco, o cara, né, tipo, ele deu aula lá, inclusive, tipo, né, ele morreu dando aula lá, e ele não era lido lá, sabe? Então foi uma luta muito grande de estudantes, de questionar os professores, né, as professoras, para mudar o currículo. Mesmo assim, muito difícil, muito complicado mesmo, sabe? Então, quando a gente questionava, eu lembro de uma aula que eu questionei bem no comecinho assim, aí falava, não, mas é porque isso quer voltar ao cultural, né? Ao identitário, falar de questão racial. Eu falei, nossa, gente, aquela luta, né? Classe é uma coisa, raça, gênero é outra, né? Tipo, como se classe realmente fosse, né? Não tem como falar de classe no Brasil, você tem que trazer a questão de racial, de gênero, impossível, sabe? Então, até hoje é bem complicado, né? A gente viu que na USP, nos últimos anos, teve um embranquecimento dos alunos, que antes tinha até uma galera preta, agora tá ficando branco de novo, sabe? Mesmo com as cotas, assim. E a gente vê que se a gente não tá lá, é como se os professores fossem deixando, sabe? Então já que não tá aqui, a gente pode voltar ao que era antes, sabe? Então é bem complicado. Acho que aproveitando, ou então quando a gente vai discutir nessa coisa, nesses espaços específicos, né? Então a gente vai discutir em agrária, mas só para falar de geografia agrária, mas só para falar de quilombo. Ou então é isso, assim, que é colocar em nichos como se falar da questão racial não estruturasse tudo, né? É impossível não pensar em geografia, pensar a história do nosso país e não pensar sobre a questão racial. Então aí, a gente deixa vocês falarem mais dentro desses quadradinhos, assim, né? E aí, a história do pensamento geográfico, né, para trazer quem pensou o Brasil e tanto os historiadores. Eu conheci a Lélia Gonzalez com o grupo que a gente compôs. Eu conheci a Beatriz Nascimento
muito fora, assim, porque a gente não aprende sobre essas intelectuais negros na geografia. Foram vários pontos que foram me chamando a atenção, né? Acho que você falou agora uma questão, né, por fim, né, que os marxistas, né, a esquerda em geral, né, trata muito sobre a perspectiva europeia, né? E aí também tem uma perspectiva, de autonomia dos povos quilombolas, indígenas, para um mundo que não é uma revolução socialista, né? A gente tem que respeitar, isso sim é ser socialista, é respeitar essa autonomia, tá ligado? E além disso também é entender que as revoluções europeias são muito mais distantes pra gente do que as revoltas que a gente viu aqui no Brasil, que são muito mais latentes, tem familiares próximos da gente que viveram, que vivenciaram isso no passado, sabe? Ou além disso, aqui na América também a gente tem o Haiti, sabe? Que passou por uma revolução foda, protagonizada por pessoas pretas, tá ligado? E isso são revoluções que a gente, tanto na esquerda como um todo, mas também na sala de aula, a gente deixa mais de lado porque talvez não cobre tanto. Mais uma questão sobre não cobrar tanto, né? Acho que a gente tem que tratar esses conteúdos, né? Que caem no vestibular. Só que quando não dá para tratar esses temas com essas pessoas, porque a gente tem que tratar esses conteúdos, a gente tem uma questão simples, que o Santi, que estava aqui com a gente no início, que trouxe a água, um colega indígena, ele sempre faz isso, A gente pega a matéria junto às vezes, ele olha a ementa antes, vê todos os conteúdos. Geralmente não tem negro, não tem indígena. Aí ele vai lá e pesquisa no Google, isso que a Samantha falou. Autores negros falam sobre isso, E toda a ementa ele vai lá e passa para o professor, coloca esses professores aqui, coloca esses autores e esses livros nesse conteúdo. E aí, assim, um conteúdo que não tinha uma perspectiva, porque pensar, fotografar, você está no evento e fotografa um evento sendo uma pessoa de periferia, sendo uma pessoa preta, um evento na quebrada, é uma coisa diferente do que uma pessoa que vem, eu não sei os bairros daqui, né, mas o pessoal que vem, acho que Morumbi é bairro de rico aqui, que vem do Morumbi e vai fotografar um evento na quebrada, um olhar que ele vai ter sobre a pessoa negra, sobre a mulher negra, sobre o corpo negro, é hipersexualizado, sabe, é um olhar violento, tipo, mesmo não querendo, não é mesmo não... exato, então a gente tem um olhar diferente, tá ligado? Então, no conteúdo é a mesma coisa, o olhar sobre... do conteúdo de física, de biologia, né, de visão celular, vai ser diferente. Então a gente tem que fazer essa busca ativa, né? E aí, para não passar mais muito do tempo, eu acho que você também queria falar sobre o que foi falado das palavras, né? Você também falou um pouco sobre isso, né? A gente ressignifica muitas palavras e algumas a gente retira, né? Tipo, você deu alguns exemplos de aluno, né? Eu acho que isso é muito importante. E com relação à raça também, muitas vezes o pessoal zoa pra caramba, né? Porque tem algumas pessoas que enfim, né, colocam alguns outros temas que às vezes, sei lá, pra direita, vai ser piada. Mas é fundamental, tá ligado? Que a gente pare de falar, tipo, coisas como esclarecer, tá ligado? Deixar mais claro, sendo que, é uma palavra, o português é uma língua do colonizador. Ele foi forjado para tratar as mulheres, né? Então você vai falar sobre geografia, sobre um rio, você vai falar sobre leito, você vai falar sobre explorar, sobre... recurso, né? Exato, e isso tudo é pensando no corpo feminino. Você vai falar sobre conhecimento, você vai falar esclarecer. Finalizando já? Estamos... Tá, já está finalizando aqui. Beleza. E aí você vai falar sobre... conhecimento, você vai falar sobre esclarecer, tá ligado? Então a gente tem que pensar, a gente vai escurecer esse espaço, esse conhecimento e pensar todas as palavras que aqueles dicionários trazem, né? Não vou me aprofundar aqui não. E aí, o lugar de fala, acho que ele explicou bastante, acho que é fundamental, né? Que às vezes, por exemplo, tá em um espaço, entre seus colegas, eu imagino, porque as pessoas brancas, querendo ou não, elas se relacionam majoritariamente com pessoas brancas, tá ligado? E você tá com pessoas brancas ali, o seu lugar de fala naquele espaço vai ser enquanto uma pessoa branca, um homem branco, né, um homem branco gay, e vai trazer essa perspectiva sobre raça, que é fundamental que aquelas pessoas que estão contigo que não escutem outros espaços, escutem naquele momento. Então acho que lugar de fala, mano, é uma parada que se tiver um monte de negro naquele espaço, deixa eles falarem mesmo, tá ligado? Se eles não tratarem sobre um tema que você acha importante, vai lá e pontua, mas enfim, eu acho que é entender que é isso, você tem seu lugar de fala, esse lugar de fala enquanto homem branco é importante para as pessoas negras também, tá ligado? E aí,
sobre a criatividade, concorrência, né? Eu acho que foram pontos importantes também que a gente tem que entender, né? A criatividade, né, para o Emancipa é fundamental. Por exemplo, lá no DF, a gente tem aulas com estudantes que usam o TikTok para pesquisar as paradas, né? Eu acho que vocês já vivenciaram isso. E aí eles usam também uma parada que eu não sei o nome ainda, mas que você manda pergunta anônima e aí eles respondem nos stories da vida, tá ligado? Não sei se vocês já viram isso. E aí a gente pensou em usar isso como uma ferramenta para a gente saber o feedback deles. Então a gente pega lá no Paraná, a unidade do DF, o intuito de fazer isso é porque é uma ferramenta que eles usam no cotidiano deles. Então perguntar para eles como é que foi a aula, porque às vezes eles não têm coragem de mandar no questionário, ou então tete a tete. Aí perguntar como é que foi a aula, qual o conteúdo que você mais curtiu, qual o conteúdo que você acha que faltou, foi chato, foi entediante, tá ligado? Tipo, uma maneira criativa de você tratar essas questões, né? Então, além disso, uma parada que esse ponto de concorrência que eu acho que é fundamental, né? Que a gente entenda que, de fato, a gente não está concorrendo um com o outro, né? Quando a gente está numa vaga de emprego e tem uma pessoa naquela empresa que já passou, mano, é muito mais tranquilo. Tanto é que em qualquer empresa você vai ver, os caras colocam um amigo que é branco, mesmo assim tem qualificação, e deixa uma pessoa negra fora daquele espaço. Então, não existe concorrência. Às vezes a pessoa passa antes porque ela tem uma vivência outra, né? E aí a gente aproveita que ela passou antes na mesma matéria que a gente, no mesmo curso que a gente, e pergunta, mano, como é que você fez? Me passa aí um macete, bora vamos fazer junto, e essa pessoa retorna pra você e ajuda mais, tá ligado? E aí, pra finalizar, eu queria falar sobre o protocolo de racismo, né, que você comentou. Eu acho que toda a estrutura, né, não só aqui em São Paulo, mas no DF, no Brasil como um todo, a gente tem várias áreas assim, que não tratam a questão da violência contra as minorias em geral de forma pensada, né, anteriormente, né, não cria um protocolo para isso. E aí a gente tem que ficar pensando como fazer, né, e aí, por ser do direito, eu acabo que eu acho que vi um pouco disso na defensoria, no trabalho que eu estou atualmente também, a gente recebe muitas denúncias, né? E aí a gente sabe um pouco mais desse caminho, né? Eu queria só sugerir, também queria que você pudesse a gente conversar depois, seria massa. Mas para todo mundo ouvir, eu acho que o caminho principal de denúncia, né? Hoje em dia, com o governo do Lula, a gente tem o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem a ouvidoria desse ministério, a gente tem também o Ministério dos Direitos Humanos, tem um ouvidor que é inclusive do Emancipa, ele é muito foda, é o tio Bruno que a gente chama carinhosamente. Então, um dos caminhos é você ligar nessas ouvidorias e tratar também nesse espaço. A Defensoria Pública também é um caminho que aqui em São Paulo também é muito forte, e esse ano vai ter uma temática, se eu não me engano, sobre população em situação de rua. E tem sempre tá esse atravessamento com raça, né? E não tem como falar sobre população de rua sem falar sobre isso. Tem o MP, que também, assim como a ouvidoria, também fala sobre isso, ou trata sobre isso juridicamente, faz esse apoio jurídico, que eles vão em escolas e fazem palestras, porque eu acho que muito mais do que punição, né, para esses estudantes que são lá no DF, tem um estudante que deu uma boneca, ou deu um bombril no Dia das Mulheres para uma professora negra, tá ligado? Muito mais do que punição para essas pessoas que são racistas, a gente também tem que fazer uma prevenção, uma forma educativa de prevenir que esse tipo de coisa aconteça. Então, educação em direito também é fundamental que aconteça nesses espaços, né? E aí colocar defensores que muitas vezes são brancos, tá ligado? E tirar essa sobrecarga da gente, então é uma tarefa do Estado fazer isso também. E os parlamentares, que você falou muito bem, assim, eu acho que um caminho de denúncias importantes, né, além de outros, utilizar as pessoas que a gente votou, né? A gente deposita a nossa confiança neles e eles têm que dar esse retorno, inclusive com projetos de leis, mas também denunciando amplamente, né, o que aconteceu. Então, hoje eu estou como assessor jurídico da Érica Vitor, que estava aqui ontem, e aí foi um start, assim, porque a gente recebe muitas denúncias, né? Então, se você quiser também conversar comigo depois, passar mais detalhes também sobre o que aconteceu com a sua colega, enfim, né, a Érica é uma pauta prioritária para ela, né, e para mim, a minha vida é sobre isso, então a gente pode conversar mais também sobre isso. E no mais, eu queria agradecer, velho, foi muito bom aqui estar com vocês hoje. Eu me disponibilizo também para trocar mais ideia depois, eu acho que isso é só um começo, né? Então a gente vai continuando esse debate nas redes sociais. Quem quiser acompanhar o Emancipa DF, ver essas atividades que acontecem no Emancipa DF. Quem quiser me acompanhar também é Samuel Vitor,
EGS, meu Instagram, meu WhatsApp também, pode pedir. E é isso, gente. Uma boa tarde e valeu demais. Pensando muito nessa coisa do nome, quando a gente fala do quanto o nome ele tem poder, né? E lembrei quando a gente falou, né, do professor Milton Santos, o quanto foi uma luta dos estudantes para conseguir colocar o nome do auditório de Milton Santos, que até então não tinha referência nenhuma. E aí fiquei pensando que dar nome é poder, né? E aí, quais nomes a gente quer preservar? Quais são as histórias que querem preservar? E me fez lembrar também o quanto tem um movimento de algumas escolas, inclusive aqui em São Paulo, que tem trocado o nome, né? Escolas que fazem homenagem a torturadores, a bandeirantes, e que tem sido um movimento de reconhecimento da própria comunidade escolar, de trocar esses nomes, né? Então acho que é uma ação que é fundamental, né? Porque quando você pensa que esse nome é de alguém que foi um torturador, violentador, a gente precisa repensar. Pensei também o quanto, acho que pensar uma educação contracolonial é a gente pensar nos nossos próprios territórios, né? Entendendo o quanto é potente, e aí eu falo muito de território porque a gente da geografia é importante ter essa dimensão, o quanto nos territórios que a gente atua, a gente tem diversos espaços que possibilitam a gente pensar a educação de outras formas, né? E pensando aí em espaços artísticos, espaços de sarau. Eu sou do Capão Redondo e aí lá na Zona Sul a gente tem uma série de equipamentos, né, que possibilita com que a gente rompa também com essa forma de aprender que está restrita só ao espaço da escola, né? Então acho que sair, trocar com esses espaços é muito importante. E eu acho que é isso, assim, eu acho que essa troca, esse momento de troca ele é muito importante, fortalece, porque a gente sabe que o cotidiano, né, no chão da escola muitas vezes é bastante desafiador, mas eu acho que a troca sempre dá muita inspiração, dá essa inspiração de seguir, de continuar e pensar outras possibilidades, né? Porque eu acho que é isso que quem veio antes da gente fizeram, e acho que é um pouco desse caminho aí que a gente tem que trilhar. Obrigada.